Eu sou o Chartone, eu sou analista CNPI e eu sou o mentor educacional TBZone. Neste vídeo nós vamos falar algumas situações para você alcançar trades de 100 pontos no índice, 500 pontos ou 1000 pontos ou mais. Mas antes quero te convidar para você se inscrever no canal, ativa o sininho, assim quando a TBZone lançar um novo vídeo sobre análise técnica ou sobre algum conteúdo motivacional, você será avisado. Também comenta aqui o que você achou e sobre o que você gostaria que eu venha falar nos próximos vídeos. Compartilhe, leva para os seus amigos, assim a gente vai poder atingir o máximo de pessoas. Se você gostou, você clica no like. Se você não gostou, você clica no dislike. Assim nós também vamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Vamos lá? Vamos falar de trades de 100, 500, 1000 pontos. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que eu vou te falar, se você tem apenas um mini contrato para operar, com apenas um mini contrato, tem uma regra, uma funcionalidade na plataforma que chama-se regra OCO. OCO quer dizer ordem cancela ordem, não é o OCO lá da figura gráfica não, tá? É ordem cancela ordem. Então o que você faz? Quando você for entrar numa operação, você der o start, a hora que executar a sua ordem de entrada, você deixa a plataforma programada para que coloque uma ordem automaticamente de ganho e uma outra ordem automaticamente de perda. Aqui que pegar primeiro, cancela outro e encerra a sua posição. Tranquilo? Então se você quer 100 pontos de ganho, você programa sua plataforma para caso o preço andar 100 pontos, ele executa os 100 pontos, a sua ordem de ganho com 100 pontos e acaba cancelando aquela outra ordem de stop loss. Se ele pegar a ordem de stop loss, ele executa a ordem de loss e cancela a ordem de ganho. Você fica em posição zerada. Mas e se você quiser alongar esse trade? Bora, você faz o seguinte. Você programa a sua regra OCO para caso ele ande 100 pontos, você não quer executar, você quer pegar um movimento maior. Então você programa uma regra OCO para 500 pontos de ganho e 100 pontos de loss, 150 pontos de loss aproximadamente. E quando o preço andar determinada quantidade de pontos, você pode programar na regra OCO para que o seu loss se ajuste, fazendo aquilo que nós chamamos de stop móvel. Ele vai acompanhando o preço. Você pode programar isso ou não, vai do seu perfil operacional e da sua aversão ao risco. Mas por que encerrar com 1000 pontos se você perceber que o mercado está forte e ele pode buscar 1000, 1500 pontos? Então, quero lembrar aqui vocês da teoria de Dow. Uma das premissas da teoria de Dow diz que uma tendência permanece na tendência enquanto não ocorrer a reversão da mesma. Portanto, se você entrou num trade e ele está indo ao seu favor, você entrou do lado certo, ele está indo ao seu favor, você quer maximizar os ganhos, enquanto não surgir um padrão de reversão, você não encerra o seu trade, porque apesar de você ter a ordem de ganho, a ordem OCO de ganho na pedra e a ordem OCO de perda na pedra, caso você clique no botão zerar e cancelar, ele encerra a sua posição e cancela as suas ordens e você encerra o trade ali naquele momento. Outra situação, você pode ir arrastando, você clica em cima da sua ordem, tanto de ganho quanto de loss, e vai ajustando conforme a movimentação do trade. Por exemplo, nas ferramentas TBZone, nós temos as lines, às vezes nós temos umas lines, segunda ou terceira line, e você fala, o preço pode ir até lá, e quando o preço pode ir até lá, caso ele chegue lá, você fala assim, opa, aqui eu já estou feliz, já estou contente, quero guardar o dinheiro que eu ganhei, quero pôr no bolso. Aí você ajusta a sua ordem para aquela posição ali em cima da line ou aonde você encontrou uma possibilidade de reversão. Assim você não precisa ficar acertando a amplitude do movimento, você pode deixar o trade maximizar os ganhos. Isso tudo com um contrato só. Agora, se você tiver 2 contratos, por exemplo, ou mais, você pode programar a sua regra OCO, a ordem cancela a ordem, para que uma determinada quantidade de pontos execute num primeiro nível de preço, por exemplo, 100 pontos, 150 pontos ou 200 pontos, e uma outra quantidade de contratos execute 1500 pontos, por exemplo, e o seu stop loss também fica ali onde você programou. Assim, se o preço andar alguma quantidade de pontos que você fique feliz, que é onde está a sua ordem
a primeira execução, que chamamos de realização parcial. Ele executa uma parte, você já absorve o lucro, e a outra parte, se você tem o psicológico assim mais abalado por tantas perdas, você fica mais confortável em fazer realização parcial porque você já viu um pouco de dinheiro no bolso e o outro você deixa para esticar. Quero salientar que não tem certo ou errado, tá? É puramente perfil psicológico, perfil operacional e aversão ao risco. E aí você pode deixar maximizar esse trade. Olha que interessante. Da mesma forma que nós falamos anteriormente com um contrato, quando executa a primeira parte, você pode começar a alterar o seu stop loss de posição para que ele venha ficando cada vez menor. E o ganho? O ganho também, enquanto você não encontrar um padrão de reversão do movimento, ou seja, se você entrou no movimento altista, enquanto não teve um movimento baixista, você não encerra o seu trade, você fica posicionado no seu trade. A hora que você encontrar o movimento de reversão, o que você faz? Você pega aquela sua ordem que está lá em cima com 1.500, 1.000 e pontos, tá lá em cima, e arrasta ela ali onde você quer que execute, onde você aceita executar. Você vai perceber que o seu trade fica muito mais eficiente. Diante disso que eu estou te falando, você não precisa esperar sair com 300 pontos, 400 ou 500. Você fica posicionado até que ocorra a reversão do movimento. A base disso é teoria de Dow. Mais uma vez, uma tendência permanece na tendência enquanto não ocorrer a reversão da mesma. Fazendo isso, por vezes você vai pegar trades de 1.000 pontos, de 1.500 pontos, e não é de vez em quando não. É quase que constante, porque o preço se movimenta isso. Ok? Coloque em prática, faça isso antes no simulado, para que você adquira a habilidade operacional para colocar essas ordens e manusear essas ordens. E depois de um tempo em que você fez os testes, você pegou confiança, aí você começa na conta real com uma quantidade pequena de contratos. A primeira regra do day trade, para você se dar bem no day trade, você nunca quebrar no day trade, é você nunca colocar um capital no day trade que, caso venha ter perdas, venha te prejudicar financeiramente. Essa é a primeira base. E olha, quem acompanha a gente sabe que mesmo começando com pouco em pouco, 2 contratos, é possível tirar um bom caldo do mercado. Ainda mais com as ferramentas TVZone, que por vezes você pega trades de 400, de 500 pontos. Sucesso para vocês, bons trades e a gente se vê no pregão.